Aimee Rocha. Ao vivo no Facebook, viu? Boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez celebrando a Deus aqui na plataforma do Facebook. Quero dizer a vocês que estamos muito felizes, muito contentes, alegres,
pois estamos na presença de Deus. Amém? Aleluia. Nesta tarde, chegando aqui para celebrar o Senhor. Amém. Glória a Deus. A nossa live é uma live de pregação, tá bom? De estudo da palavra. E vocês que gostam de pregar a palavra de Deus, vocês que amam aprender da palavra de Deus, seja bem-vindo. Amém, irmã Inácia? Que Deus abençoe vocês. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Aleluia, estamos alegres. Louvado seja Deus. Eu quero falar hoje sobre o segredo de saber esperar. Aprendendo a esperar no Senhor. E baseando esta palavra na vida de Simeão. Simeão recebe uma notícia de uma promessa e agora ele está esperando esta promessa. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 21. Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 21, tá bom? Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer um sacrifício, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Deus. O Espírito Santo estava com ele e o próprio Espírito Santo lhe tinha prometido que antes dele morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito Santo, foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus, e ele disse: agora, Senhor, cumpristes a promessa que fizestes Pode deixar este teu servo partir em paz. Olha que bênção. Pensou? Não há promessa nenhuma que Deus não cumpra. Toda promessa que o Senhor cumpre, Ele vai cumprir, que Ele promete, Ele há de cumprir. Todas. Eu já vi com meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. É uma luz para mostrar o teu caminho a todos que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. É uma palavra que fala direto ao nosso coração, né? Então eu quero falar sobre aprendendo a esperar.
aprendendo a esperar, esperando a salvação. O texto que eu li para vocês hoje, nesta tarde, ele nos conta a história de Simeão, o homem chamado Simeão. Esperava o cumprimento de uma promessa de Deus. E quantos de vocês não têm uma promessa prometida por Deus? Quantos de vocês não têm uma oração prometida? Alguém orou por você e disse: Deus está me dizendo isso, Deus está me dizendo aquilo, Deus está me revelando isso, Deus está me falando aquilo. Não é verdade? Então, esse texto sagrado, ele está dizendo isto. Ele já era um homem idoso, já estava bem velho. Ele era o sacerdote do Senhor em Jerusalém, no templo. E ele faz aquele pedido a Deus: não me deixe ir. Não me deixe morrer sem antes eu veja a sua salvação. Eu preciso primeiro ver a sua salvação antes de partir. Ele estava esperando apenas o cumprimento de uma profecia, de uma promessa de Deus. Mas quem foi Simeão? O que fazia este homem? Qual era a promessa que ele esperava? Qual? Ele estava no templo, justamente naquele momento em que José e Maria foram apresentar o menino Jesus. São essas as perguntas que nós fazemos quando nós estamos lendo os relatos deste encontro, que marcou a vida deste velho sacerdote e temente homem de Deus. No templo, buscando a presença do Senhor. E segundo a Bíblia, Simeão era o homem que vivia em Israel. Ele vivia em Israel e morava em Jerusalém. A sua residência era fixa em Jerusalém. E a Bíblia registra que ele era um homem temente a Deus. Mas o que é ser temente a Deus? Significa que Deus existe. Acreditar que Deus é real. Acreditar que Deus é tremendo. Ele era um homem que temia a Deus, temente a Deus. Aquele que acredita. Aquele que olha e diz: Deus existe. E é aquele tipo de pessoa que acredita em Deus e segue os ensinamentos da palavra de Deus. Pois bem,
A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. E ainda lhe fez uma revelação de que ele não morreria antes de ver Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Messias, o Filho, o unigênito de Deus. Que maravilha, né, Tânia Maria? Maravilha. O que o Espírito Santo tinha falado a Simeão? Você vai vê-lo. Você vai pegá-lo em teus braços. E depois você vai morrer. Deus disse ao coração dele: você não vai ser recolhido, eu não vou trazer você para cá. Primeiro você vai ver Jesus Cristo, o Messias, o unigênito, Filho de Deus. Aleluia. Você vai ver. Você vai pegar em teus braços. Por ser um homem de muita fé, Simeão creu na promessa do Espírito Santo e guardou com determinação o dia em que veria o menino. Ele guardou. Ele guardou num coração, com determinação, o dia em que ele veria o menino, o Salvador do mundo. É disso que a igreja hoje em dia precisa. Quem crê na promessa não precisa correr atrás da promessa. Quem crê na bênção não precisa correr atrás da bênção para poder antecipar a bênção. Não precisava, gente. Quem crê na bênção não precisa correr atrás da bênção. Agora ele sabe. Que ele agora era dirigido pelo Espírito Santo. Quem é dirigido pelo Espírito Santo não precisa ficar correndo atrás de milagres, atrás de revelação. Atrás de falsos profetas. Me dá uma tristeza no coração quando você faz um comentário em cima de uma postagem de um pseudo homem de Deus, que na realidade não é um enganador, é um lobo devorador, é um falso profeta, e todo mundo fica defendendo aquele falso profeta. Você não pode julgá-los. Mas eu julgo o fruto que ele está produzindo. O problema é o fruto. Então Simeão não ficou correndo para a direita e esquerda. Você viu Maria por aí? Você viu José por aí? Você viu o menino Jesus por aí? Não. Ele acreditava que Deus iria operar este momento miraculoso na vida dele, que ele veria o Messias. E que ele não ficaria enganado. Ele teria certeza que ele ia ver Jesus. Agora Simeão, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo. Ele vai ao templo no momento certo.
Logo no dia em que os pais do menino Jesus também o levaram para as orações. Gente, e graças a Deus que José e Maria eram pessoas de oração. Graças a Deus. Eles eram pessoas de oração. Porque se eles não fossem pessoas de oração, eles não teriam levado Jesus lá naquele momento. Quando Simeão vê Jesus, já devia estar bem velho, ele pegou o menino em seus braços e começou a profetizar: agora, Senhor, despede o teu servo, segundo a tua palavra. Meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante todas as nações, povos, línguas, para iluminar não os judeus, mas para iluminar os gentios, você e eu, e para a glória do teu povo de Israel. José e Maria, que era o pai dos meninos, do menino Jesus, ele admiraram das palavras que ouviram acerca do filho deles. Quem não ficaria admirado, Tânia Maria? Elogio em cima de elogios. Até aí a profecia dele estava uma bênção. Eu amo profecia boa. Uma das coisas que eu não gosto é de profecias de maldição, mas profecias de bênção, pode mandar, que eu receba em nome de Jesus. E lá agora está eles lá, orando, clamando a Deus. E lá agora está eles lá, buscando a presença do Senhor. Aleluia. Na mesma hora. Não é tão bom quando você chega no templo e você já encontra Deus? Você já encontra alguém para te abençoar? Mas só que Simeão, ele continuou. Esta criança será colocada para a queda, elevação de muitos em Israel. Ela será alvo de contradição. Porque esta criança vai fazer o coração de muita gente se manifestar. E uma espada vai transpassar a própria alma desta criança. Aí ele já começou a trazer profecias futuras sobre a vida de Cristo, que estavam tudo escrito. Aqui na realidade era uma oração. Era uma oração. Mas qual foi o motivo da oração de Simeão? Já tinha passado 40 dias desde que o menino Jesus havia nascido. 40 dias. Há mais de 40 dias que o som do coro celestial já havia desaparecido das regiões montanhosas de Belém. Sumiu. Os pastores que tinham visto anjos louvando no céu já haviam voltado para os seus rebanhos, em suas terras, meditando naquilo que tinham visto e ouvido. Os reis magos que levaram presentes da manjedoura já haviam voltado para suas terras por outro caminho para depistar o rei Herodes. Ele já não estava ali mais. A manjedoura onde Jesus tinha nascido já estava de volta, entregue aos seus donos. Os animais
José e Maria já estavam no templo a realizar uma cerimônia que Deus ordenou a todos os filhos primogênitos de cada casal do povo judeu. E nesse ritual, o sacerdote pegava a criança e orava com ele, consagrando o Filho de Deus. Aleluia! E Simeão estava à espera deste dia há muito tempo. No momento em que ele viu Maria carregando aquele bebezinho, o seu corpo estremeceu de emoção. Que alegria, gente. Chegou a hora dele. A alegria tomou conta deste velho homem. E ele começou a louvar a Deus. E ele orou. E ele então orou. Ele agradeceu a Deus por ter concedido a graça de ver o Salvador. Gente, a gente deve ser grato a Deus. A gente tem que agradecer a Deus sempre. Ele agradeceu porque o povo de Israel tinha esperado com muita ansiedade esta chegada. Agora estava passando quase despercebida o nascimento de Jesus. Então ele pega aquele bebezinho tão pequenininho nos braços, ele ora de 40 dias. E sobre a história deste homem chamado Simeão, que eu quero falar nesta oportunidade. O que podemos aprender com a história de Simeão? De Simeão. A primeira coisa, o primeiro ponto que você deve aprender com Simeão é a paciência de esperar. A paciência de aprender a esperar, coisa que nós não temos. Quando você não aprende a esperar, acontece o que eu vou te mostrar aqui agora. Então, quando você não tem a paciência de esperar, você fica correndo atrás de profetada. Eu ia te mostrar um vídeo aqui, mas eu não vou mostrar, não fica bem. Cada um com a sua responsabilidade. Amém? Se existe algo nesta vida que nenhum de nós está livre, é o ato de esperar. É o ato de esperar. Em toda a área, você pode pagar um convênio médico. Quando você chegar lá no hospital, você vai ter que esperar a tua vez. A mãe espera 9 meses para o bebê nascer. Esperar é algo em nossas vidas que às vezes parece não ter fim. Parece que não tem fim. Ainda mais aqueles que estão esperando receber um benefício do INSS. Meu Deus, você que tem um processo contra o INSS, você vai envelhecer. E é perigoso o benefício não sair.
Mesmo aqueles que são idosos, que deram entrada no processo, eles têm que esperar de 60 a 90 dias para receber o benefício. O ato da espera é uma coisa que corrói a gente, que destrói nossas esperanças, que nos prejudica, que nos descontrola. Não é verdade? Estamos vivendo em uma geração de espera. Nós queremos movimentar rápido, queremos receber rápido, queremos resolver o problema rápido, queremos voltar para casa rápido, queremos chegar rápido no serviço, queremos ser atendido rápido do médico, queremos que o caixa do mercado nos atenda com rapidez, mas não é assim. É algo que parece que não tem fim, né? Vivemos esperando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido e com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados a encontrá-los no ar, e então estaremos para sempre com o Senhor. Uma espera. Lá vai para 40 anos que eu estou pregando. Jesus vem vindo. Jesus vem vindo. Varões galileus, fiquem em Jerusalém, até que do alto Ele volte para vocês. Esperar. E a maioria não gosta de esperar. Esperando na fila do banco. Esperando no ponto de ônibus. Esperando na sala de espera dos consultórios. Esperando na fila do caixa dos supermercados. Esperamos nas lanchonetes. Esperamos. Esse Simeão tinha paciência demais. Ele tinha muita paciência. Coisa terrível é esperar. A paciência de esperar. Poucos minutos de espera parece durar muitas horas. Parece que 10 horas de divertimento, de alegria, passa rápido, mais rápido do que minuto de espera ansiosa. A espera nos deixa irritado. A espera nos deixa estressado. Deixa ou não deixa? A espera nos faz perder a paciência. Aliás, a espera coloca à prova a nossa paciência. A espera coloca em prova a nossa paciência. Jó que o diga, né? Até mesmo a pessoa mais tranquila e calma glória a Deus, aleluia. Acreditar que Deus é real, terrível. Ninguém gosta de esperar. Até mesmo a pessoa mais tranquila e calma.
Ela perde a paciência ao esperar por muito tempo. Ficamos irritados e tensos. Os discípulos no jardim do Getsemane, quando Jesus estava orando, eles dormiram, porque eles não conseguiram esperar Jesus acabar a oração dele. A maior parte da nossa vida nós gastamos esperando alguma coisa. Ela perde a paciência ao esperar por muito tempo. Ficamos irritados e tensos. Esperamos 9 meses para nascer. Esperamos para começar a andar. Esperamos para começar a falar. Esperamos para ir à escola e depois esperamos um tempão para sair da escola. Esperamos para se formar na faculdade. Esperamos arrumar um bom emprego. Esperamos a pessoa certa para a gente se apaixonar. Esperamos para o casamento. Esperamos para comprar a casa. E passamos tanto tempo esperando e acabamos nos envelhecendo. E quando nós envelhecemos, nós queremos voltar ao tempo e continuar esperando, porque não queremos morrer. Entendeu, Rodinelli? Não é Rondinei, é Rondinei Girola. Aí quando você olha para trás, você já está com o cabelo branco, você já está velho, você já envelheceu. E aí você quer voltar ao tempo. Esperamos para comprar a casa própria. Passamos muito tempo esperando e uma coisa, nós precisamos parar esse tempo todo. Paciência. Tem que ter paciência. Existem muitas dessas esperas que nos tiram a paciência. Nos tiram a paciência. É por isso que aqui no Facebook, em toda a plataforma, as pessoas dizem, será que Deus vai falar comigo hoje? Deus fala com você a todo momento. E você quer que o homem revele para você que dia que vai chegar a tua bênção. E o cara é malandro, ele fala, Deus está me dizendo que você vai receber a bênção hoje. Não vai nada. É no tempo de Deus. Deus não vai dizer para um comedor de feijão que vai te dar a bênção hoje para poder satisfazer o ego dele. Continue esperando. Continue esperando. Porque a realidade, nós detestamos esperar. Tem marido que briga com a mulher porque não deixa a mulher se arrumar para ir à igreja. Ei, mulher, você está demorando demais. Essa mulher demora demais para arrumar, meu Deus. Nós vamos perder o culto. Ah, esse pregador está demorando demais para acabar de pregar. Mas precisamos aprender a esperar e esperar com paciência. Paciência. Fica tranquila. Esta é a primeira lição que nós aprendemos com Simeão. Esperar com paciência.
Há um salmo aí que fala sobre esperar, né? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você pode notar que toda frase de efeito que você vê aqui no Facebook é: tá chegando uma montanha de dinheiro para você hoje. Você crê, digite amém. Essa casa aí vai ser sua. Você acredita? Sim. Ninguém quer trabalhar para construir uma casa, para comprar um terreno. Ele quer ganhar de mão beijada porque ele não quer esperar. Você pode notar que toda frase de efeito que você vê aqui no Facebook é: toda frase de efeito faz de Deus um Papai Noel. Um Papai Noel. Essa casa vai ser sua. Você acredita? Sim. Ninguém quer trabalhar para construir. Tem uma propaganda aqui no Facebook, um armário cheio de dinheiro. E a pessoa comentou lá na frase de efeito: esse dinheiro todo vai ser seu. Ah, vai? Não trabalha para você ver. É um bando de vagabundos, de pessoas interesseiras que só sabe digitar amém, 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 amém. Eu nunca falo amém para isso, porque eu aprendi a dar valor ao trabalho. Você acha que Jesus fez com que os peixes pulassem dentro do barco de Pedro? Não. Jesus disse: entre no barco, vamos para o profundo, lancem a rede do lado direito do barco, puxe as redes. Tem que trabalhar, irmãos. O milagre acontece, mas você tem que lutar pelo seu milagre. Não é de mão beijada, não. Olha, eu não sei quanto tempo que Simeão esperou Ana Maria. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo que Simeão esperou. Se ele esperou 2 dias, 1 ano ou 10 anos. Mas por vários anos ele esperou até ficar velho. Até ficar idoso. Como o Espírito Santo não revelou o dia em que ele veria o Messias, Simeão não faltava nenhum culto na igreja. Ele ia todo dia no templo. Ele sabia que a promessa de Deus iria se cumprir, só não sabia em que dia. É isso que eu estou tentando te dizer aqui nesta noite. Eu estou tentando te dizer que a sua bênção está a caminho, mas eu não sei que hora que ela vai chegar, ou que dia que ela vai chegar. Eu não posso dizer que você vai receber hoje, ou amanhã. Eu não posso. Eu não sei, eu não sou Deus. É? É por isso que todo dia ele estava lá na casa de Deus. E existem crentes que acham que Deus... Estou esperando é o café, a água eu já tenho. Deus só pode cumprir suas promessas em dia de festa na igreja. Né, Tânia? Existem crentes que acham que Deus só vai cumprir promessas no dia de festa da igreja, no dia do congresso, quando na verdade o milagre de Deus pode ser em um culto normal, no culto de oração, na escola dominical.
O milagre de Deus na sua vida pode acontecer no culto de terça-feira ou na escola. Bíblia dominical. É no ordinário que Deus pode fazer. Por isso que você não deve desprezar esses pequenos cultos na igreja. Quando Tiago ele escreve no livro dele, Tiago ele escreve em Tiago 5, versículos 7 e 8, ele escreve: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serodia. Está vendo? Sede vós também pacientes, fortalecendo o vosso coração, porque a vinda do Senhor já está próxima. É isso que ele fala. Mas você não quer esperar, né? Aqui Tiago está usando a figura de um agricultor para falar sobre esperar com paciência. O agricultor, na plantação de uma lavoura, tem uma parte ativa e a outra passiva. Na parte ativa, o agricultor ara a terra, aduba a terra, ele coloca as sementes na cova e algumas outras coisas, e rega com água. Mas existe a parte mais passiva, né? Na plantação da lavoura. E é nesta parte que o agricultor espera. O agricultor espera a chuva, ela espera o sol, ela espera o crescimento, ela espera os frutos. Você entendeu a palavra que eu falei? Espera. Espera. Sobre esses fatores, o agricultor não tem domínio. E por isso só lhe resta esperar, esperar com paciência. Nossa vida também é assim. Existem coisas com as quais lidamos em nossa vida que fogem ao nosso controle. É como essas coisas fogem ao nosso controle, não adianta ficar nervoso. Não adianta ficar ansioso, não adianta ficar preocupado. Deixa o tempo correr. Só tem uma coisa a fazer: esperar. Esperar. Em Lucas 12, 22, Jesus ele fala assim para os discípulos: é o princípio. Ele chega ao discípulo e diz: eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que vocês devem comer, nem pelo que você vai vestir. Ele falou isso. E Paulo, quando fala aos Filipenses 4 e 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4 e 6. Se você olhar para as páginas da Bíblia, você vai encontrar uma infinidade de exemplos de esperar com paciência.
Espere com paciência. Amém? Davi foi um servo de Deus paciente. Não foi? Eu poderia falar as qualidades de Davi aqui agora. Ungido rei de Israel na casa de seu pai Jessé. Mas isso não quer dizer que Davi se assentou no mesmo dia do trono. Não aconteceu assim. Foram 17 anos da unção da casa do pai de Davi, Jessé, até que ele recebeu a coroa e assentou no trono de Israel. Davi não saiu da casa do pai dele e ficou dizendo: e aí, Deus, vai matar Saul ou não? E aí, Deus, quando é que eu vou receber o meu trono? Não foi assim. Ele voltou para o pasto, como se nada tivesse acontecido. Ele foi cuidar das ovelhas, de seu pai. Ele esperou com paciência o dia da promessa se cumprir. Uma coisa é você ser ungido, outra é sentar no trono. Quem sabe você ouviu uma profecia: eu vou te levantar como pastor. Eu vou fazer de você um pregador da palavra. Você sente que tem uma chamada especial de Deus, mas já faz 5, 10, 15 anos que você ouviu a palavra profética e até hoje nada. Se este é seu caso, você deve evitar 2 coisas. Não diga que Deus esqueceu de você. E nem chame Deus de mentiroso. E nem saia dizendo que é o falso profeta ou a profecia foi da carne. Não fala isso. Nenhuma profecia boa vem da carne. Aprenda algo importante nesta noite, pelo amor de Deus. Um é o tempo de ouvir e outro é o tempo de se cumprir. Tá bom? Amados, eu vou ficar 1 hora no ar só, tá? E eu não vou esperar o pessoal chegar no culto não, tá? Não vou esperar o pessoal chegar em live para mim continuar prolongando, não. Eu tenho meu tempo aqui que Deus me deu e eu vou cumprir o tempo. Olha, quando Deus usou o profeta para falar com você, Ele não deu data. Ele não disse é amanhã, ou é mês que vem, ou é daqui 1 ano, não. E Ele também não pode dar data. É Deus que define. Mas aprenda a esperar com paciência em Deus. Difícil não é ser ungido. Difícil é esperar o tempo de Deus. Em segundo lugar, se Deus falou que vai fazer de você um pastor, não é para você rebelar, dividir a igreja e abrir outra congregação de frente, não. Tem muita gente que faz isso. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir as suas promessas na sua vida. Ele não precisa. Quem disse que Deus vai precisar de você para cumprir as promessas na sua vida? Deixa. O que foi que Davi falou no Salmo 40? Versículo 1. Esperei. Eu esperei. Vou esperar? Não. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Espere com paciência em Deus, pois é a única maneira de você alcançar as promessas.
Quando Paulo ele escreve aos Hebreus, Hebreus 10, versículo 36, ele diz: porque vocês necessitam de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, vocês possam alcançar a promessa. Só alcança a promessa aquele que tem paciência. Só é curado aquele que tem paciência. O outro exemplo de paciência é Eliseu, o sucessor de Elias. Entendeu? Entendeu, Terezinha Ribeiro? Paciência. Elias encontrou Eliseu lavrando a terra com os 12 juntas de bois. Lançou sobre ele a capa e o convidou para segui-lo. Siga-me. Eliseu não titubeou, ele matou os bois, queimou a tralha e na mesma hora passou a seguir Elias. 1 Reis 19, 19. Olha, Eliseu foi escolhido por Deus para substituir Elias. Era um cenário profético em Israel. Mas a chamada de Eliseu, foi até o arrebatamento de Elias, quando ele recebeu a capa e substituiu Elias. Foram aproximadamente 10 anos. 10 anos servindo Elias. 10 anos. E a Bíblia mostra. A paciência de Eliseu. Quando ele estava próximo de Elias ir embora, eles foram até Gilgal. Ali Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou até Betel, casa de Deus. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. Em Betel disse as mesmas palavras para Eliseu, Elias: fica aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Eliseu respondeu do mesmo jeito: não te deixarei. 10 anos. Agora o cara quer me mandar embora? Não. Os profetas disseram para Eliseu, discípulos. Os discípulos de Elias falaram com Eliseu: sabe que hoje o Senhor tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E Eliseu disse: eu sei, fiquem calados. E ele permaneceu esperando com paciência até a última hora. E quando Elias estava para ser arrebatado, disse para Eliseu: pede-me o que você queres, antes que eu seja tomado de ti. Aí Eliseu entendeu que estava chegando a hora de receber o prêmio da sua espera, com paciência, por isso ele disse: aleluia! Oh, está chegando a hora de vocês receberem o prêmio da sua espera, Terezinha Ribeiro. Peço que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Irmã Ângela, você que está em São Paulo, esperando a sua cura da tua vista, o prêmio da sua vitória está chegando, minha querida. O prêmio da sua espera. Irmã Ângela, é o prêmio da sua espera. E quando Elias foi arrebatado, ele recebeu a capa de Elias.
O prêmio da espera com paciência. Mas talvez o maior exemplo de espera com paciência seja a vida de Jó. E Tiago falou de Jó. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é de misericórdia e é bondoso. Quando falamos da paciência de Jó, nós podemos aprender duas coisas importantes. Duas. Jó aprendeu a ter paciência com as tribulações. Esperar sofrendo não é fácil. Esperar com sofrimento não é fácil, Terezinha. Mas Jó esperou. Ele sofreu muito. Ele perdeu tudo que tinha: gado, ovelhas, camelos, filhos, saúde. Parece estranho dizer isso, mas aprendemos a ter paciência através das tribulações. A chama da paciência é acesa com o combustível da tribulação. A tribulação é o combustível. Antônio Brito, seja bem-vindo. Não adianta você ficar falando, eu vou orar para Deus me dar paciência. Eu vou orar. Olha, eu vou dizer para vocês, a paciência não é alcançada com oração. A paciência não é alcançada com consagração. A paciência não é alcançada com jejum. A paciência só se alcança com tribulação. Só com tribulação. Não adianta você dizer, vou orar para Deus me dar paciência, vou jejuar para Deus me dar paciência. Paulo disse em Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É a tribulação que produz a paciência. E as suas tribulações, elas só vão acabar quando você tiver aprendido a ter paciência. Se você não aprender a ter paciência, meu irmão, você vai continuar sofrendo. Vai continuar sofrendo. Olha, isso aqui é pregação. Isso aqui não é essas revelações vagabundas, não. Isso aqui é a palavra de Deus. A segunda coisa importante na vida de Jó é que a paciência de Jó é justamente a paciência em ouvir. Em ouvir. No momento de maior aflição de Jó, os amigos dele chegaram para acusá-lo. Queriam que Jó admitisse que estava naquela situação porque havia pecado. Não é assim que as pessoas fazem? Pastor Abraão está sofrendo porque está pecando. Ah, Terezinha está assim porque ela está pecando. Ah, o Antônio Brito está nessa situação porque ele está pecando. Não. Só que Jó não pecou. Jó estava sendo provado por Deus. O seu limite estava sendo testado. Teve pessoas que já saíram da live. Até a sua permanência numa live de pregação, a sua fé é testada. Deus está te testando, meu irmão.
Deus está te testando, meu irmão. Você que desiste de ficar esperando o ônibus e fala, eu vou a pé. Então vai. Tem igrejas que eu prego que antes de terminar o culto, o povo se levanta e começa a ir embora para casa. Ângela Soares, um grande abraço. Jó estava sendo provado. O limite dele estava sendo testado. Você quer ser um pregador? Você tem que ser testado. Você quer ser um levita? Você vai ser testado. Se eu fosse você no lugar de Jó, você teria expulsado aqueles amigos da onça, né? Amigo da onça. Amigos que falam que não vai dar. Ah, você não vai ser curado, é coisíssima nenhuma. Olha, eu vou te contar a história. Eu vou te contar a história do amigo da onça. Você recebe visita quando estamos doentes ou passando por aflições, é muito bom. Né? Quando alguém vem e diz, fica firme, Deus vai te curar, Deus é contigo, irmão. Ele vai te dar a vitória. Agora tem pessoas... Agora tem gente que vai te visitar e quando você está aflito, passa por provações e aí começam a dizer, rapaz, você está ruim, hein? Eu acho que você não vai escapar, não. Eu tenho um parente que morreu desta mesma enfermidade que você está passando. Irmão, que luta, hein? Só pode ser pecado. Confessa, irmão. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Não tem? Não tem gente assim? Eu contei para vocês a história do irmão no hospital, né, que falou que a irmã com câncer que ela ia morrer. Eu tinha acabado de orar pelo câncer da irmã. Irmão, de verdade, não dá uma vontade de expulsar o camarada da sua casa? Não dá? Sim ou não? Ai, ai. Você está doente? Você está de cama? E a pessoa ali falando e só falando palavra de derrota. Misericórdia. Foi isso que os amigos de Jó fizeram. Foi isso. Vieram de longe só para acusar Jó de pecado. Acusando Jó de pecado. E Jó teve a paciência de ouvi-los. Você abre o livro de Jó no capítulo 3 até o capítulo 38, os amigos de Jó estão falando. E Jó ouvindo, pacientemente. Entendeu, Edneide Medeira? Ouvindo. Aí quando você pega o capítulo 38 do livro de Jó até o capítulo 41, é Jó quem fala. E é Deus. Jó quem fala é Deus.
Se Jó teve a paciência de ouvir os seus acusadores, muito mais terá de ouvir a Deus. Agora é Deus que vai falar com Jó. Primeiro Deus deixa os seus amigos da onça te encher o saco. Desculpa a expressão. Aí depois é Deus que fala com você. E como Jó ouve a Deus, a vida dele é mudada. Porque quando Deus fala, a história muda. Quando Deus fala, o retrato muda. Quando Deus fala, a situação muda, irmã Ângela. Quando Deus fala, é outra coisa. Sabe, nos últimos dias, as pessoas estão perdendo a paciência de ouvir. É por isso que você entra numa live dessa de pregação, onde Deus está falando com você, e você não aguenta. E você não aguenta ouvir. E você sai da live. Você sai da live. E você acha que é o pastor Abraão que está falando? Eu estou sendo usado como ferramenta de Deus. E você não quer ouvir. As pessoas estão sem paciência para ouvir. Os pais não têm paciência para ouvir os filhos. E por esta causa os filhos estão procurando os traficantes. Os casais não se ouvem mais uns aos outros. Por isso o casamento está acabando em divórcio. Muitas pessoas não têm paciência para ouvir os problemas dos outros. É cada um por si. É cada um por si. Os pastores não têm paciência para ouvir os problemas das ovelhas. E por isso eles estão sendo levados pelos lobos devoradores. Você sabe por que tem tanta revelação vagabunda aqui no Facebook? É porque o pastor da tua igreja não te ouve. O pastor da tua igreja não te ouve. Ele não conversa com você. Ele não ouve o seu berro. Bé, bé, bé. E aí, você vai buscar oração no Facebook. Aí você vai buscar revelações em outros lugares. Nem a palavra de Deus as pessoas têm paciência para ouvir. No culto, o último espaço é o da pregação da palavra. E se passar 10, 15 minutos, o povo perde a paciência e vai embora. E vai embora. Perder a paciência. Tiago disse que ouvistes qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Jó foi paciente até o fim. Por isso recebeu tudo em dobro de Deus. Devemos ter paciência até o fim. Adaro Rodrigues, boa noite, meu querido. Até o fim. Simeão foi paciente até o fim da vida dele. Por isso ele orou: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Simeão, ele nos ensinou a maneira que nós temos de esperar.
Quando lemos a história de Simeão, logo percebemos que ele era uma pessoa bondosa, equilibrada. Eu já falei que os efeitos colaterais da espera em uma pessoa são ira, fica irado, nervoso, amargurado. Mas Simeão não conseguimos perceber isso. A Bíblia não fala quanto tempo Simeão esperou até vir a Jesus. Pode ter sido 10, 20 ou 30 anos. Ele esperou a vida inteira. Ele esperou mais tempo que nós conseguiríamos esperar. O jeito que você espera por um milagre é uma grande influência sobre o seu caráter. A forma que esperamos nos torna impacientes ou pacientes. No grande sermão da montanha, Jesus disse: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, não cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai as alimenta. Jesus estava dizendo, ficar preocupado não resolve nada. Não resolve nada. Uma demora não significa uma recusa. Se você está orando por algo que ainda não chegou, não desista. No tempo certo, Deus vai te dar. Existe uma diferença entre o não e o ainda não. Ainda não. Às vezes queremos algo e queremos agora. Mas Deus só quer nos dar depois. Então temos que ser pacientes. Aprenda a ter paciência e esperar o tempo de Deus. Quem sabe você está esperando algo de Deus hoje à noite, uma cura, um milagre, uma bênção, sem medida, especial. A maneira que esperamos revela que tipo de crente nós somos. Simeão esperou tranquilamente até um dia que encontrou o menino Jesus sendo apresentado no templo. Não espere murmurando. Não espere se queixando, blasfemando contra Deus. Espere dando glórias ao nome de Jesus. Faça como Abacuque. Olha, quando Abacuque orou e ficou esperando a resposta de Deus, Abacuque disse: sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza vou me apresentar e vou vigiar, para ver o que falará a mim, o que eu responderei quando eu for levantado. Deus não tem a mínima intenção em nos castigar com a espera. Mas a espera tem a função de nos aperfeiçoar, amadurecer. A Bíblia nos dá o exemplo de Saul, que pelo fato de não querer esperar, perdeu o trono. Israel estava em guerra contra os filisteus e antes de ir para a batalha, o povo oferecia holocaustos, sacrifícios a Deus. O profeta Samuel marcou com o rei Saul que viria em 7 dias a Gilgal oferecer holocausto antes deles irem para a guerra. Mas Samuel atrasou e o povo começou a ir embora com medo. E Saul, com medo de ficar sozinho, pegou os animais e ele mesmo ofereceu o holocausto. Saul deixou a impaciência tomar conta das suas ações.
Mais importante do que um ritual de sacrifício de animais é a obediência e a fé em Deus. Mas ele terminou e chegou o profeta Samuel com palavra de que perdeu o seu reinado. A precipitação tirou o reinado de Saul. Olha, o Espírito Santo está falando com você, então não saia da live. Não permita que a impaciência te leve a desobedecer a Deus. Está me ouvindo? Espera nele. Deus ainda está no controle da tua situação, Ângela Soares. A maneira como você espera em Deus revela quem é você. A atitude que Simeão teve enquanto ele esperava. Simeão era idoso. E ele visitava o templo frequentemente. Sempre eu compartilho minhas lives com a Ângela Soares. Ela fala: pastor, eu vou na igreja hoje, na volta eu assisto o vídeo. Pastor, eu vou na igreja, depois assisto o vídeo. É igual Simeão. Simeão poderia ter ficado em casa descansando, mas ele poderia ter perdido a visita de Jesus. Bem diferente de Tomé, que quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele não estava com eles. Tomé não estava entre eles. Em vez de Tomé ir ao culto em casa, reclamando a morte, o desaparecimento de Jesus, justamente neste momento, ele perdeu a visita de Jesus. E depois ele não acreditou quando eles falaram: Jesus esteve aqui. Jesus esteve aqui. No momento que Tomé não estava ali na reunião, foi quando Jesus foi lá. E ele ainda chama eles de mentirosos. Vocês estão mentindo. Se eu não colocar a mão do lado, se eu não colocar a mão na mão dele, eu não vou crer. E Tomé tornou-se sinônimo de incredulidade, porque deixou de estar na casa esperando cumprir o que Jesus havia dito: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Para terminar a live, eu quero dizer para vocês requisitos para quem está esperando: permaneça no lugar. Não se mova do lugar onde Deus te colocou. Lembre-se, esperar é ficar até que chegue o que estamos esperando. Não vá para outro lugar, não saia da palavra de Deus. Segundo, tenha como certo o que está esperando. Os seus olhos não estão vendo, mas veja com os olhos da fé aquilo que você espera, e para isso é preciso um coração cheio de esperança. Romanos 8:24. Espere na esperança. A esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem. Vamos esperar. Para esperar é preciso confiar em quem prometeu. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Ele falou, Ele o fará,
Quarto lugar, enquanto esperamos, é preciso ter atitude de gratidão. Aleluia. Enquanto esperamos as promessas de Deus se cumprir em nossas vidas, vamos continuar na igreja, vamos continuar louvando a Deus, vamos continuar servindo ao Senhor, fazendo a vontade dEle. E eu termino com esta frase, Isaías 40, versículo 31. Mas o que espero no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Espere, espere no Senhor. Aleluia. Esta é a mensagem de Páscoa que eu trago para vocês. Ontem eu não pude, eu fui no batismo. Esta é a mensagem de Páscoa que eu deixo para vocês. Aleluia. Simeão, o ancião que soube esperar. Aleluia. E Deus abençoe vocês de coração. Tá bom, gente? Glória a Deus. Que mensagem linda que Deus. Glória a Deus. O irmão aqui está falando comigo aqui no celular. Estudo espetacular, fantástico. Que Deus continue abençoando você e a sua família. Amados, nós não somos nada. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Tudo. Amém? Deus, que eu aprenda a esperar, Senhor. Deus, continue nos curando, nos dando vitória. Em nome de Jesus. Deus, continue restaurando a visão da irmã Ângela, Senhor. Continue abençoando a irmã Terezinha Ribeiro, Senhor amado. Em nome de Jesus, abençoe o evangelista João Braga. Abençoe essas pessoas que estão comentando, Senhor, pois assim eu sei que eles estão ouvindo a mensagem. Libera a cura neste momento, Senhor. O Adário Rodrigues, abençoa a life do seu servo. Em nome de Jesus. Você tem que aprender a esperar. Jó esperou. Ana esperou. Sara esperou. E nós temos que aprender a esperar também, Senhor. Estamos aqui diante da Tua presença, nesta segunda-feira, neste feriado, orando e louvando, Senhor, pelas vidas. Continua curando o meu esôfago, Senhor. Continue curando o meu fígado, curando, Senhor, o baço, curando o baço, fígado, curando, Senhor, as pessoas, liberando bênção. Em nome de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Se você sente de Deus nos ajudar a manter a programação no ar, aqui está o nosso emblema, aqui na nossa live. Faça hoje. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Aleluia.